Itália muda regras para conceder cidadania e brasileiros terão mais dificuldade para conseguir o passaporte. E você vai ver também. Presidente Lula é vaiado durante reunião com prefeitos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Governo proíbe venda de 2 tipos de azeite. Tubarão é visto em praia do Rio de Janeiro e assusta banhistas. E ainda, jogador do Juventude é alvo de operação da polícia por suspeita de manipulação de resultados. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, a Câmara dos Deputados da Itália aprovou uma lei que pode afetar muita gente aqui no Brasil. Isso porque, a partir de hoje, a regra para conseguir a cidadania italiana sofreu alterações e restringiu o direito da dupla cidadania para algumas pessoas. A principal mudança é que, a partir de agora, apenas filhos e netos de italianos vão ter direito à dupla nacionalidade. Antes da lei, a cidadania italiana podia ser validada sem limite de gerações. Só era necessário que as pessoas comprovassem um vínculo sanguíneo com o antepassado italiano, que estivesse vivo após a unificação da Itália, que aconteceu em 1861. Então, bisnetos, trinetos e gerações mais distantes irão perder o direito à cidadania, ou terão que entrar na justiça para lutar pelo passaporte. Para as pessoas que já começaram o processo de tirar a nacionalidade italiana, a regra continua a mesma. Os consulados suspenderam os agendamentos para os novos pedidos. Com isso, quando os liberarem novamente, valerá a nova regra. O Brasil é um dos países que mais busca a dupla nacionalidade. De acordo com a Embaixada da Itália, nos últimos 2 anos, 38 mil brasileiros foram reconhecidos como italianos. Olha, e nesta terça-feira, um evento que reuniu prefeitos de todo o Brasil, o presidente Lula estava presente e, olha só, foi duramente vaiado enquanto caminhava para o palanque para discursar. Vamos conferir como foi. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente na 26ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, evento que reúne prefeitos de todas as regiões do país. Quando foi chamado ao centro do palco para discursar, o presidente foi recebido com muitas vaias e aplausos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Após receber toda a manifestação dos presentes no local, o presidente Lula fez questão de dizer que atende a todos os prefeitos, independentemente dos partidos ou filiações representadas. Portanto, eu queria fazer um apelo a vocês. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o prefeito. Eu sempre digo para todo mundo ouvir. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. E o governo investiga um novo caso de gripe aviária no Pará e, ao mesmo tempo, reforçou a vigilância no país. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de mais uma investigação sobre um caso de suspeita de gripe aviária, desta vez em uma criação de subsistência no município de Eldorado dos Carajás, no Pará. Com isso, o Brasil passa a ter 5 apurações ativas envolvendo possíveis focos da doença em diferentes regiões do país. Os casos investigados em granjas comerciais em Tocantins e Santa Catarina permanecem em investigação
investigação, além de outros suspeitos em produção de subsistência no Ceará. O Ministério havia descartado 3 suspeitas que estavam sendo analisadas em Nova Brasilândia, no Mato Grosso, Grancho Cardoso, em Sergipe e Triunfo, no Rio Grande do Sul. O primeiro foco confirmado em granja comercial aconteceu na semana passada em Montenegro e o segundo em um zoológico em Sapucaia. As 2 cidades ficam na região metropolitana de Porto Alegre. O material coletado está sendo analisado no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, em Campinas. O Ministério ainda realiza coletas em um raio de 10 quilômetros ao redor da granja onde o primeiro caso foi detectado. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul não divulgou o nome da granja onde foi confirmado o caso da doença. O local, que era voltado para a produção de ovos férteis, tinha cerca de 17 mil aves. E o Conselho Federal de Medicina mudou as regras para a realização de cirurgias bariátricas. Agora, pessoas com massa corporal menor e adolescentes também poderão fazer o procedimento. Quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Cardoso. O Conselho Federal de Medicina publicou as novas normas para a cirurgia bariátrica. Entre as principais mudanças estão a ampliação das recomendações para permitir que pessoas com índices de massa corpórea, o IMC, mais baixo e adolescentes possam fazer a cirurgia. A bariátrica é um tratamento para a obesidade e doenças relacionadas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre 2020 e 2024, o Brasil realizou mais de 290 mil cirurgias. Entre as principais mudanças estão a redução do IMC mínimo para a cirurgia. Agora, pessoas com resultados entre 30 e 35 pontos para o índice já é considerado obesidade grau 1, passam a poder realizar o procedimento e sem a necessidade de tempo mínimo de convivência com a doença ou idade, além de inclusão de pacientes com diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares graves, entre outras doenças. Com a nova regra, adolescentes também podem ser atendidos. Pacientes a partir de 14 anos podem fazer a cirurgia caso estejam em um quadro grave da doença com um IMC acima de 40. Adolescentes a partir de 16 anos serão exigidos os mesmos critérios dos adultos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica avalia que a mudança é um avanço para o tratamento da obesidade no início da vida adulta e afirma que as cirurgias não afetam o desenvolvimento nessa fase da adolescência. E o governo proibiu a comercialização de 2 marcas de azeite, alegando que os produtos eram de origem desconhecida. Ambas já haviam sido proibidas de serem comercializadas em outubro do ano passado. Acompanhe com a Amanda Silva. Após denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo proibiu a comercialização das marcas Alonso e Quintas de Oliveira após uma investigação revelar que a origem dos produtos é desconhecida e que não respeitam várias leis, normas, regulamentos e regras. Além disso, toda e qualquer distribuição, fabricação, propaganda e uso dos azeites das marcas também está proibida. A Anvisa publicou no Diário Oficial da União que a medida foi tomada após a apreensão mostrar as irregularidades da marca, como, por exemplo, não seguir padrões de rotulagem, não seguir exigências sanitárias nas instalações das empresas, não serem licenciadas junto a autoridades sanitárias competentes ou possuir um registro junto ao Ministério da Saúde. Em outubro do ano passado, a Anvisa já havia realizado apreensões e também proibiu a venda de lotes de ambas as marcas e mais 10, alegando que o produto poderia causar risco à saúde devido à incerteza sobre a origem e composição. No mesmo mês, o Ministério da Agricultura explicou que existem 2 marcas com o nome Alonso, mas que são de empresas diferentes. Uma é de origem chilena e é exportada por uma agrícola regularizada, já a outra, que o governo proibiu, tem origem desconhecida. E veja a seguir, tubarão é visto em praia do Rio de Janeiro e assusta banhistas. E ainda, jogador do Juventude é alvo de operação por suspeita de manipulação de resultados. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo.
São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um tubarão, ele surgiu no mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e deu um grande susto nas pessoas que estavam na praia. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes e também mostrar as imagens. Um tubarão foi avistado no mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no último domingo. Alunos de uma escola de surf estavam na água na altura do posto 5 quando viram uma barbatana. Especialistas dizem que possivelmente o visitante é um tubarão martelo e que o risco de acontecer um ataque é desprezível. Ele afirma que em 200 anos o litoral do Rio só teve 8 incidentes com tubarões. O professor de surf, Juan Duarte, que fez as imagens, estava na areia quando o animal surgiu. O pai de Juan, que também é professor, orientou a turma a sair da água. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros informa que finca bandeiras roxas nas praias quando há presença de animais marinhos como tubarões. E o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, reforça que são raros os registros de acidentes relacionados. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, vamos começar com um caso que foge um pouco das 4 linhas do futebol, mas que tem sido muito falado hoje, que é a condenação do torcedor que causou a morte de uma palmeirense ao atingir a moça com uma garrafa. Lamentável essa história, não é, Caio? Pois é, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o caso aconteceu ano retrasado, no jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, e o rapaz que jogou a garrafa estava preso preventivamente desde aquele ano. Hoje saiu a sentença, vamos conferir. Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Gabriela Anelli, em julho de 2023, antes de um jogo entre Palmeiras e Flamengo nos arredores do Allianz Parque. A torcedora do Palmeiras morreu aos 23 anos após ser atingida por uma garrafa. O julgamento começou ontem e terminou na tarde de hoje, com decisão do júri popular. 4 votos reconheceram o homicídio como dolo eventual, quando não há intenção, mas se assume o risco de matar e seus qualificantes, já que os estilhaços atingiram o braço de outro homem. A defesa vai recorrer. Jonathan Messias, torcedor do Flamengo, estava preso preventivamente desde agosto daquele ano. De acordo com a perícia, Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços da garrafa arremessada. Chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa, no centro de São Paulo, mas sofreu 2 paradas cardíacas e morreu no dia 10 de julho, 2 dias após o jogo. Em depoimento durante o julgamento, Jonathan Messias chorou em alguns momentos, admitiu ter jogado uma garrafa que se espatifou no portão, mas disse não saber se foi dessa garrafa que partiram os estilhaços que mataram Gabriela. Ele afirmou que, por ser diretor adjunto de escola, tinha costume de apaguizar conflitos, mas que perdeu a razão quando foi atingido por uma garrafa no peito no meio da confusão e que foi neste momento que atirou a garrafa pelo portão. A pena poderia chegar a 30 anos, segundo prevê a lei brasileira, mas foi diminuída pela magistrada porque o homem é réu primário, tem bons antecedentes e reconheceu o crime. Bom, Kleber, é bom lembrar que domingo, Palmeiras e Flamengo vão jogar de novo no Allianz Parque e dessa vez que a gente espera que as torcidas aí possam se dar super bem e que o futebol, o espetáculo dentro de campo, seja o que marque essa partida. Muito bem lembrado, Caio. E, aliás, nosso bloco hoje está mais para policial do que para esporte, porque hoje também a polícia do Rio Grande do Sul iniciou uma operação, Caio, que investiga o atacante Enio do Juventude. Isso porque ele é suspeito de envolvimento em um caso de manipulação de resultados e apostas, Caio? Isso mesmo, Kleber. Bom, hoje o GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais, cumpriu um mandado na casa do jogador e no seu armário de uso pessoal no Alfredo Jaconi, que é o estádio. Vamos ver. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do GAECO, deflagrou hoje uma operação em Caxias do Sul para investigar um jogador do Juventude suspeito de envolvimento na manipulação de resultado para beneficiar apostas esportivas. Mandados de busca foram cumpridos na casa do atleta e no estádio Alfredo Jaconi. A investigação foi iniciada a partir de um alerta da Confederação Brasileira de Futebol, como explica o promotor de justiça Rodolfo Grezana. Essas informações, elas agora vão ser esmiuçadas com os aparelhos também que aprendemos para a gente poder prosseguir na investigação e saber onde isso vai dar. Essa é a nossa intenção e, assim, inicialmente já haviam indícios bastante importantes do envolvimento do jogador
com as bets, e por isso que a gente fez esse pedido para o judiciário do mandado de busca, da quebra do sigilo dos dados, da interceptação telefônica. Bom, Caio, vamos falar agora só de bola rolando, então. Afinal, hoje tem Copa do Brasil e o São Paulo, aliás, tem um duelo difícil nesta noite, né, Caio? Pois é, bom, o São Paulo vai até Recife para encarar o Náutico. E para quem se acostumou aí com tantos empates nos últimos jogos, esse pode ser um dos caminhos para a classificação tricolor nessa noite. Após finalmente voltar a vencer uma partida pelo Brasileirão na última rodada da competição, hoje o São Paulo entra em campo contra o Náutico em busca de cravar seu lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo deu tricolor, 2-1 no Morumbis, e hoje joga com a vantagem do empate para se classificar. Já o Náutico precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 ou mais gols para se classificar no tempo normal. Apesar do São Paulo estar em vantagem, tendo o empate como aliado no resultado, nesta noite o time paulista deve esperar um jogo muito difícil, assim como foi em São Paulo. O Timbu, como é chamado o time do Náutico carinhosamente por seus torcedores, dificultou e muito a vida do tricolor paulista no Morumbis. Tanto que aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com um golaço do atacante Caio Vitor, mas não conseguiu segurar a reação do São Paulo e acabou tomando a virada. Os dois times chegam completos para esta decisão, além de bastante confiança após vencerem seus últimos jogos, deixando em aberto a possibilidade de uma grande partida. Nos aflitos, Casa do Náutico, o jogo está marcado para começar às 9h30 da noite. E nós temos mais jogos decisivos hoje à noite pela Copa do Brasil, né, Caio? Conta pra gente. Pois é, Cleber, vamos lá então, vamos dar uma olhada na tabela. Quem abre os jogos desta terça-feira é o Vasco da Gama, que recebe o Operário do Paraná no São Januário, no Rio de Janeiro, às 19 horas. O primeiro jogo terminou com empate em 1-1 e por isso quem vencer se classifica para a próxima fase. Já empate por qualquer placar é decisão nos pênaltis. Em seguida, às 19h30, é a vez do Atlético Paranaense e Brusque, de Santa Catarina, se enfrentarem na Liga Arena, casa do Atlético. O primeiro jogo também terminou em empate, mas dessa vez sem gols, o empate aí em 0-0, então quem vencer está na próxima fase. Um pouquinho mais tarde, às 21h30, Grêmio e CSA de Alagoas entram em campo para uma disputa que está muito aberta. Isso porque no primeiro jogo o CSA venceu por 3-2 e hoje na Arena do Grêmio o time alagoano joga por um empate. Para o time gaúcho, basta uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e se ganhar de 2 ou mais gols de diferença, a vaga para as oitavas de final fica mesmo no Sul. E para encerrar os jogos dessa terça-feira, como nós vimos aí na matéria, o Náutico recebe o São Paulo no estádio dos Aflitos às 21h30. 2-1 foi o placar do primeiro jogo e com isso o tricolor precisa só de um empate para se classificar. Lembrando, Kleber, que cada time que se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil vai receber um pouco mais de 3.600.000 reais, ou seja, uma pequena motivação aí para a galera entrar ligado nesses jogos, né? Uma pequena não, uma grande motivação, Caio. Muito obrigado pelas informações. Valeu, Kleber. Até mais. Até mais. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.